saudade de vocês, quero compartilhar com vocês assim algumas reflexões que eu tenho feito, né? Essa semana eu tenho assistido muitos vídeos no Instagram de pessoas até renomadas que utilizam o versículo que diz que larga seu pai e sua mãe, se junte a sua mulher e serão um só carne. É muito bonito esse versículo, realmente um homem e a mulher quando se casam, eles se tornam um só, não só fisicamente, como emocionalmente, passam a ter a sua vida comum. O que eu questiono é que essas pessoas, elas levantam como se a mãe nesse momento passasse a ser um segundo plano e ficam acirrando disputas que já acontecem culturalmente na nossa sociedade, né, entre noras e sogras. E eu tenho certeza que esse não é o projeto de Deus para a família. Não é disputa, não é inimizade. E muitas vezes esse homem, né, principalmente acontece entre nora e sogra e não entre sogro, né, e genro. Normalmente acontece entre elas. E esse filho fica nesse meio em que a mulher puxa para um lado e que a mãe puxa para o outro e ele se vê ali naquela confusão. E aí então uma família já começa de forma errada, porque esse não é o projeto de Deus. E eu vou lá também para a passagem que Deus diz, né? Honrai seu pai e sua mãe para que tudo lhe vá bem, né? E se prospere sobre a terra. E aí eu vou mais ainda numa história que eu sou apaixonada, que é do livro de Ruth. Ruth, ela ama a sua sogra, não como sogra, mas como verdadeiramente uma mãe, como deve ser. E Ruth larga toda a sua família, Ruth larga toda a sua parentela para seguir com essa sogra, que para ela é como se fosse uma mãe, e a Noemi vai ser depois avó de filho da Ruth. Mas eu não vou falar sobre essa história porque não é meu objetivo, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu, desde que meus filhos eram um bebezinho mesmo, eu impunha a mão sobre eles e dizia para Deus assim: Senhor, que eu não viva essa história de divisão, que eu possa ter noras que de fato sejam filhas, né? Que não haja essa divisão. E eu posso dizer para vocês aqui que eu tenho que agradecer a Deus tremendamente pelas minhas noras, porque não são inimigas, mas são amigas, são parceiras, são mulheres virtuosas, são mulheres que de fato eu tenho pedido a Deus para vir para a vida dos meus filhos e que eu tenho um relacionamento muito bom. Mas e por que então, Mary, que isso te incomoda? Me incomoda porque eu vejo no consultório, né, essa briga acontecendo nos lares que não deveria acontecer. A mulher casa com esse homem e ela quer que esse homem esqueça sua mãe, que ele esqueça seu passado, que ele esqueça sua família. E quando houver isso, esse casamento também não vai ser feliz, porque vai estar faltando algo nesse casamento. Porque essa mãe, ela vai ser eternamente importante para esse filho. E se ele tem que escolher entre uma pessoa ou outra, é alguém que vai estar faltando um pedaço. E se a Bíblia diz que você tem que honrar seus pais, e se você não honra seus pais, como fica isso? A gente precisa tentar destruir isso culturalmente que tem sido colocado. Que a mãe ela entenda que ela é mãe, ela não é esposa. E a esposa precisa entender que ela é esposa, mas ela não é mãe. São amores e são papéis sociais completamente diferentes. Um papel não anula o outro e um papel não precisa, né, suprir o outro. A gente precisa entender isso. E quando a gente entender isso, e que sogras e nora possam viver em amor, em respeito, em comunhão, com certeza, todas as famílias serão benditas sobre a terra.